Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada de adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje o Vida Leve Saúde vai falar sobre algo que transforma não só o olhar, mas também a autoestima. A procura por procedimentos estéticos tem crescido em todo o mundo. Em 2023, foram realizados cerca de 35 milhões de procedimentos cirúrgicos, mas não cirúrgicos, em todo o planeta, com a tendência de alta ano a ano. Entre as cirurgias, a blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, destacou-se como uma das mais realizadas globalmente. Mais de 2,1 milhões de procedimentos só em 23 e 24. Com o aumento importante em procedimentos de face e cabeça no Brasil, o volume de cirurgias plásticas é muito expressivo. Levantamentos recentes colocam o país entre os líderes mundiais em número total de procedimentos, com centenas de milhares de blefaroplastias realizadas anualmente. O relatório ISAPS traz dados detalhados por país. Além da blefaroplastia, frequentemente se associa um procedimento chamado Castanhares, que também é conhecido como lifting de sobrancelha ou brow lift local, que tem como objetivo elevar e reposicionar a sobrancelha para um olhar mais descansado e simétrico. Outras técnicas complementares usadas em conjunto são a cantopexia e a cantoplastia, que seriam a sustentação do canto lateral e correções de pitose palpebral quando necessário. Para entender melhor como essas cirurgias funcionam, seus benefícios, indicações e o que há de mais moderno, eu recebo hoje a oftalmologista doutora Caroline Pinheiro Fornari. Então, fique com a gente porque a Vida Leve Saúde está só começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Doutora Caroline Pinheiro Fornari, ela é médica formada pela Faculdade de Medicina em Catanduva em 2010, fez residência médica em oftalmologia pelo Hospital dos Olhos de Rio Preto, fez fellowship em Araraquara de catarata e glaucoma e já realiza blefaroplastia há mais de 10 anos com diversos cursos pelo Brasil e fora do país. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, prazer estar aqui, tirando dúvidas, estou aqui com vocês. Então, o momento agora é final de ano, as pessoas vão entrando de férias, é o lugar ideal propício para começar a ser realizadas cirurgias plásticas, né? Então vamos para começar. O que seria blefaroplastia, doutora? A blefaroplastia é a cirurgia que nós realizamos a retirada do excesso de pele e de bolsas de gordura. Isso pode ser realizado tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. É comum com o envelhecimento, a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo, então ela que demonstra flacidez primeiro, então o olhar vai ficando pesado, cansado, com aparência de cansado, o olho vai ficando pequenininho e chega um momento que é indicada a cirurgia. E falando nisso, quais que são as principais indicações, o que seria mais comum para a gente indicar essa cirurgia de blefaroplastia? O excesso de pele, o excesso das bolsas de gordura, como eu disse, a aparência de cansaço, o olhar pesado que começa a incomodar, principalmente a partir dos 40, 45 anos, né? A idade de maior procura, a partir dos 50 anos, começa a incomodar mesmo, a pele chega a ficar com dobra, tocar na borda dos cílios, né? As pacientes do sexo feminino ficam muito incomodadas que não conseguem fazer maquiagem, porque não fica aparente, e o olhar, quando tira foto, fica sempre com aparência de cansado, parece que está dormindo, que tem que abrir todo mundo fica, abre o olho, está sempre cansado. E não, é por causa do excesso de pele mesmo. E as bolsas de gordura também. Pelo nosso envelhecimento, a gente vai tendo reabsorção óssea, vai tendo uma reestruturação da nossa face, então as bolsas de gordura começam a ficar mais proeminentes e chega um momento, por mais que tenham diversos procedimentos estéticos que retardam esse processo, chega um determinado momento que só a cirurgia pode corrigir e melhorar a aparência. E doutora, quem que pode se candidatar a esse procedimento? Tem a idade mínima para ser realizado? Não tem idade mínima, porque essa característica de acúmulo de pele depende muito de característica genética, hereditária, de flacidez, que é algo individual. Então não existe uma idade mínima nem uma idade máxima. A partir do momento que você tem um excesso de pele que está te incomodando, que está atrapalhando o seu eixo de visão
ou que está te incomodando esteticamente, te deixando com a aparência cansada, com o olhar pequenininho, você já é um candidato a realizar a cirurgia da blefaroplastia. E explica para o pessoal que está nos assistindo, como é que é feita essa cirurgia? Como que é? É cirurgia local, é geral? Como que é o processo? É uma cirurgia relativamente simples. Quando bem indicada e bem realizada, é um procedimento que fica muito natural. A cicatriz ela fica com o passar do tempo praticamente inaparente, não dá para perceber que fez a cirurgia com o passar do tempo. Ela fica muito escondidinha no côncavo, nessa curvatura dos olhos, então ela fica imperceptível. Muitas vezes a gente associa o lifting do supercílio, que é a elevação do supercílio, com o castanhares. A cicatriz fica na caudinha da sobrancelha também, fica praticamente imperceptível. Quando é indicado fazer os dois procedimentos? Depende se o paciente tem uma ptose, que é a queda do supercílio associada, então é interessante unir os dois procedimentos para ter um resultado melhor. E às vezes a gente associa também a blefaroplastia inferior quando a bolsa de gordura, o excesso de pele também está importante. Então pode ser feito as 4 pálpebras, mais o lifting do supercílio também. E em relação à parte de anestesia, para desmistificar aqui a cirurgia? É um procedimento feito com anestesia local, dependendo de quantas técnicas forem envolvidas. Se for somente a pálpebra superior e castanhares, a gente consegue com uma sedação leve, anestesia local, o procedimento não é demorado. Realizar com uma anestesia via oral, simples. Agora, quando são as 4 pálpebras, aí é uma cirurgia um pouquinho mais demorada e a gente faz com uma sedação em ambiente hospitalar. E tem riscos, doutora, essa cirurgia? Quais que são os principais? Riscos para a saúde, praticamente o risco baixíssimo, né? A gente faz uma avaliação pré-operatória para avaliar as comorbidades do paciente. Quando vai ser uma cirurgia que vai ser necessário ser submetida à sedação anestésica, fazemos avaliação com o anestesista, com a equipe de anestesia. Então, de riscos para a saúde, 0. Riscos para a visão, mínimos. Os maiores riscos são relacionados à blefaroplastia inferior ou quando é retirado muito excesso de pele. Então, por isso, escolher muito bem o profissional com quem você vai realizar a cirurgia, procurar um profissional habilitado, um médico habilitado com experiência na área, para retirar a quantidade ideal de pele e de bolsa de gordura, que as maiores complicações são por excesso de pele retirado, principalmente na pálpebra inferior, que pode dar retração, lago oftálmico, que é o olho que fica aberto. Então, assim, existem vários testes, exames que a gente faz no pré-operatório para prevenir essas possíveis complicações e para empregar a técnica adequada para esses tipos de pacientes que têm mais tendência com mais frouxidão de ligamentos. A gente faz a cantopexia, que é um pontinho que faz um lifting do terço inferior da face também para evitar essa retração. Então, uma boa avaliação pré-operatória, uma boa seleção de caso e retirada cautelosa de pele nos pacientes com predisposição. Então, por isso que precisa ser feito com um médico habilitado com experiência na área. E doutora, os resultados são definitivos? Os resultados são duradouros, na maioria das vezes por muitos e muitos anos, né? Mais de 10, 15 anos. Claro que o processo de envelhecimento ele continua, né? Então pode ser que em algum momento, dependendo da idade que o paciente fizer o procedimento, e se ele não se cuidar, não continuar fazendo os procedimentos dermatológicos, estímulo de colágeno, isso pode voltar a precisar de uma nova cirurgia em 15, 20 anos, mas os resultados são bastante duradouros e a recuperação é rápida. Normalmente o paciente em 10 a 15 dias, dependendo do procedimento, já consegue retomar as atividades habituais. Isso, eu ia perguntar agora, porque muitos dos nossos pacientes têm medo do pós, né? Como que seria essa recuperação? Quando que ele pode voltar a trabalhar? Quando ele pode pegar peso, brincar com o cachorro? Como que funciona essa parte? O pós-operatório não é um pós-operatório doloroso, tá? É um pós-operatório relativamente tranquilo em relação à dor. O paciente não sente dor, mas fica um pouquinho inchado, pode ficar roxo, né, com hematoma. Isso depende de cada paciente, então precisa fazer compressas frias. Os 3 primeiros dias são os dias com mais inchaço. Com uma semana a gente já retira os pontos e o paciente já pode retomar a maior parte das atividades. A gente ainda pede evitar esforço físico, muita transpiração, a exposição solar, porque como eu disse, a cicatriz ela fica em região estrategicamente para ficar escondida, mas a gente não pede o paciente não se expor ao sol para não hiperpigmentar a cicatriz e para ter o objetivo dela ficar praticamente inaparente com o passar do tempo. E quando que esse paciente pode voltar para o trabalho?
Dependendo da atividade, com 1 semana, 10 dias, ele pode retomar a atividade. Se for um serviço burocrático, né, administrativo. Agora, se for alguma coisa que ele é exposto ao sol, pega peso, poeira, normalmente a gente pede pelo menos 15 dias de afastamento. O paciente, ele sente dor após a cirurgia, durante a cirurgia? Durante a cirurgia não sente nada de dor. Se sente dor, é uma dor muito suportável a hora que vai passando o efeito da anestesia, mas uma dor que passa com um analgésico comum. A maioria dos pacientes não se queixa de dor, é um pós-operatório bem tranquilo. E é possível a gente combinar a blefaroplastia com outros tipos de cirurgia? Sim, podemos combinar, como eu disse, com a blefaroplastia superior, com o lifting dos supercílios, com a blefaroplastia inferior, com lasers. Então, assim, é possível fazer laser de CO2 juntos. Outros procedimentos como toxina botulínica, bioestimulador de colágeno, esses tipos de procedimentos daí a gente gosta de fazer num segundo momento, depois de ver o resultado final, né, das nossas cirurgias. Aí o dermatologista dá sequência daí na reestruturação, na harmonização facial para o paciente ficar ainda com o resultado mais bonito e sempre preservando a harmonia, né? A estética, a expressividade e a naturalidade do paciente, né? Ninguém quer mudar a característica original da pessoa. E doutora, vamos passar já para o outro procedimento. O que seria exatamente o Castanhares? O Castanhares, ele é indicado quando o paciente, por causa da idade, vai tendo uma reabsorção aqui desse ossinho, a gente vai ficando com esse ossinho mais afundado e a cauda do supercílio vai caindo, né? Então, quando o paciente tem a dermatocálase, que é a queda da pele da pálpebra e também a queda do supercílio, é interessante fazer a elevação do supercílio também, porque fica com um resultado muito melhor no pós-operatório em relação à abertura do olhar. A cicatriz, ela fica aqui bem no cantinho do supercílio, então nas mulheres fica praticamente imperceptível. Os homens fazem também, os homens que têm a sobrancelha com mais pelinhos, fica praticamente imperceptível. E a retirada de pontos com 12 a 15 dias a gente retira também, a cicatriz fica super discreta e a gente levanta mais ainda o olhar. E ultimamente nossos pacientes, a maioria está sendo homens, né? E estão associando já a blefaroplastia com os Castanhares, que estão tendo bons resultados, né? Sim, os homens estão perdendo o preconceito, né, de que os procedimentos estéticos só as mulheres devem fazer, né? E isso é muito importante, porque cuidar da autoestima é importante para todos nós, né? Eu acho que toda essa questão, né, da importância da longevidade, do autocuidado, da prática de atividade física, do bem-estar, das pessoas quererem viver mais, com mais qualidade, faz com que também queiram ficar com uma aparência mais jovial, se sentir bem com o que estão vendo no espelho, né? Então, os homens estão perdendo o preconceito, muitas vezes incentivados pelas próprias esposas, pelos próprios companheiros, né? Para fazer o procedimento, muita gente procura a gente, né? Casais, para um incentivar o outro, isso é muito legal, porque nunca é tarde para cuidar de si. E é legal também, né, que a experiência, o relato que eles falam, que não só pela aparência, mas pela funcionalidade, né? Que parece que tira uma cortina de dentro dos olhos e a pessoa acaba se sentindo melhor, enxergando melhor, aumentando o seu espaço, o campo de visão. Sim, existe a blefaroplastia que a gente fala funcional, que é aquela paciente que está atrapalhando o campo de visão, né? E tem a blefaroplastia estética. Mas mesmo quando a gente faz a cirurgia estética, os pacientes, que a finalidade não é ampliar o campo de visão, os pacientes relatam isso. Parece que eu estou enxergando melhor, porque abriu, né? Ampliou o campo de visão. Então a gente escuta isso bastante nos relatos pós-operatórios. E em relação a esse conjunto de cirurgias que a gente faz, tem uma idade mínima ou máxima para essa junção, por exemplo? Posso fazer tudo de uma vez? O paciente com 30 anos, que a gente operou esses tempos, uma menina de 30 anos. Poderíamos já associar a blefaro com Castanhares, superior, inferior? Aí depende muito. No caso dessa paciente, ela ainda não tinha queda do supercílio, então nós só fizemos a blefaroplastia superior, porque ela já tinha a dobrinha de pele, e ela vai ser acompanhada com outros procedimentos estéticos injetáveis, né, para manter a harmonia do rosto, né? Agora, pacientes de mais idade, é indicado fazer sim, para poder ter um resultado estético melhor, mais satisfatório e mais duradouro. E doutora, quais que são os exames pré-operatórios que nós solicitamos? Normalmente a gente faz um hemograma completo, avaliação de glicemia de jejum, avaliação de coagulograma, né? Um check-up geral,
Quando o paciente faz uso de anticoagulantes, medicamentos antiagregantes plaquetários, AS, por infartos prévios, a gente sempre solicita a liberação do neurologista ou do cardiologista para suspender essas medicações por uns dias antes, porque é uma cirurgia que sangra, né? Então, quando os colegas autorizam a suspensão do medicamento, a gente suspende para fazer a cirurgia com mais segurança e menos sangramento. Para a gente finalizar o primeiro bloco, doutora, só para recapitular, como que fica a cicatriz? Paciente que quer passar o ano novo, a festa de Natal, vai ter uma cicatriz, vai dar tempo, como é que é? A cicatriz fica praticamente inaparente. Na pálpebra superior, ela fica na região do côncavo aqui do olho, então ela fica imperceptível. Na pálpebra inferior, ela fica na margem dos cílios, né? A gente pode fazer também a blefaroplastia interna, mas é mais indicado para pacientes que não têm tanta sobra de pele. Muitas vezes eu prefiro fazer a transcutânea, porque a gente faz aquele pontinho para evitar a retração, que é a pior complicação da blefaroplastia inferior. E a do supercílio fica nessa região. Normalmente, com 30 dias de cirurgia, a cicatriz fica praticamente imperceptível. Pode ficar levemente avermelhado, que é facilmente coberto com um tonalizante, com uma maquiagem. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Vida Leve Saúde com o Dr. Felipe Fornari. E hoje uma grande entrevista com a doutora Caroline Pinheiro Fornari, ela que é oftalmologista. Fiquem ligados, até já! Estamos de volta com o programa Vida Leve Saúde. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e hoje a entrevista com a doutora Caroline Pinheiro Fornari, ela que é oftalmologista. Falamos no primeiro bloco de blefaroplastias, cirurgias das pálpebras, e agora nesse bloco nós vamos falar de glaucoma, catarata, não é, doutora? Então explica pra gente o que seria o glaucoma. O glaucoma é uma neuropatia, é uma doença que acontece no nervo óptico, e a estimativa é que aproximadamente mais de 70 milhões de pessoas têm glaucoma no mundo, né? Uma doença, aqui só no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas têm glaucoma. É uma doença silenciosa, que não tem cura e que a gente só consegue descobrir com avaliação com oftalmologista, numa consulta oftalmológica, né? Pela avaliação do nervo óptico. Então, os pacientes que têm mais predisposição a desenvolver. Pacientes com histórico familiar de glaucoma, pacientes da raça negra, pacientes descendentes de raça oriental, pacientes que têm enxaqueca crônica, pacientes míopes, pacientes que têm apneia do sono, pacientes com doenças cardiovasculares, são pacientes que têm predisposição a desenvolver glaucoma. Existem vários tipos de glaucoma de pressão alta, glaucoma de pressão normal, glaucoma induzido por medicamentos, glaucoma desencadeado por alterações da retina, como diabetes. Então, é uma doença muito séria, que na maioria das vezes é silenciosa. Eu costumo dizer para os pacientes que o glaucoma é o ladrão silencioso da visão. Então, é muito importante a gente detectar a tempo e intervir a tempo. O tratamento envolve desde tratamento com medicação, tratamento com laser ou tratamentos cirúrgicos, né? Nós temos algumas possibilidades cirúrgicas, mais invasivas, menos invasivas, mas o mais importante é intervir no momento oportuno. Então, quando o glaucoma está piorando, o paciente está dando sinais de que está piorando, de que não está conseguindo aderir ao tratamento, porque os colírios que o paciente faz uso muitas vezes trazem efeitos colaterais, o olho fica vermelho, o olho fica irritado, o paciente esquece de pingar, e essas falhas na terapêutica trazem prejuízos no nervo óptico e no campo de visão. Então, o paciente vai perdendo a visão sem perceber. Então, é muito importante quando o glaucomatólogo nota que o paciente não está aderindo ou que o glaucoma está piorando, intervir no momento oportuno, seja por laser, por cirurgia, para preservar a visão, que é tão importante. E doutora, tem alguma idade mínima? Pode em crianças já ser detectado glaucoma? Pode. Infelizmente, existe o glaucoma congênito, né? O glaucoma juvenil, que costuma ser glaucomas graves. Essa semana mesmo eu atendi uma menininha de 7 anos, veio para mim, não sabia que tinha um diagnóstico por não estar enxergando, né? Infelizmente, eu detectei que ela já havia perdido a visão, a pressão do olho altíssima, vários sinais de glaucoma congênito, de ser um glaucoma que ela nasceu e que não foi detectado. Agora a gente está cuidando do outro olho, que felizmente ela não tem glaucoma, mas ela deveria ter sido diagnosticada e operada com 2, 3 aninhos para ter preservado a visão desse olho que infelizmente ela perdeu. E a mãe não tinha ideia de que era glaucoma, achou que era alguma infecção que tinha tido
e ela perdeu a visão por conta do glaucoma. E tem alguma idade que é mais comum ter esse glaucoma? Normalmente a partir dos 40, 45 anos para os pacientes que têm predisposição. O que geralmente as pessoas fazem que pode induzir glaucoma? Alguns medicamentos, principalmente os corticoides, podem provocar glaucoma, né? São características genéticas também do paciente com predisposição. Traumas podem predispor, né? Basicamente é isso, mas é mais uma característica genética, infelizmente. E com o passar dos anos, aumenta-se o risco de desenvolver glaucoma? Sim, estima-se que se todo mundo vivesse até os 100 anos, todo mundo teria um pouquinho de glaucoma, porque ele é uma perda de fibras nervosas, é uma doença neurológica. Por isso que se está aumentando o número de glaucoma. A gente brinca que é um tsunami grisalho que está acontecendo, porque a população está envelhecendo, então está aparecendo mais glaucoma. E também porque estamos detectando mais precocemente. Mas é uma doença, infelizmente, que pode aparecer com a idade, em qualquer pessoa, e quem tem histórico na família tem que ter uma atenção maior. E tem algum sinal, sintoma que o paciente deve procurar o oftalmologista? Ele já consegue imaginar que seria um glaucoma, não? Na maioria das vezes, não. Existem casos que o paciente tem crises de glaucoma agudo, que são pacientes que têm um tipo de glaucoma que a gente fala de ângulo fechado. Esses pacientes têm crise de pressão aguda, que são associadas a dor muito forte, sensibilidade à luz, que são pressões altíssimas, que normalmente são emergências oftalmológicas, que fazem com que o paciente procure, porque a visão fica embaçada, ele fica com dor, a pressão está muito alta, a pupila fica dilatada. Mas é a minoria dos casos, né? Na maioria das vezes é silencioso. Eu atendo com certa frequência paciente que veio, eu não estou enxergando desse olho, eu vou olhar, está com glaucoma já avançado e não percebeu, né? Então precisa passar em consulta oftalmológica com rotina. E porque quando se tem um alarme, assim, um sinal de alerta, é porque já está num estágio muito avançado. Sim. O glaucoma ele vai fazendo perder o campo de visão, o paciente vai perdendo a visão periférica. O paciente que tem glaucoma avançado, ele enxerga como se ele estivesse num túnel. Então, quando ele percebe a visão chegando no centro, ele já perdeu 90% do nervo óptico dele. E infelizmente, não volta nem com a cirurgia. E quais seriam os exames que podem ser feitos? Uma boa avaliação clínica, então daí a importância do acompanhamento com o glaucomatólogo, porque ele tem um olhar clínico para avaliar o nervo óptico e detectar muito precocemente aquele nervo com característica suspeita. E nós temos exames complementares, como a retinografia colorida, a tomografia do nervo óptico, a campimetria, que é o exame de campo visual, a microperimetria. Temos diversos exames complementares, mas o mais importante é a avaliação da pressão ocular e avaliação do fundo do olho do nervo óptico. E de quanto em quanto tempo esse paciente precisa passar em consulta? Depende. Quem não tem glaucoma, uma vez por ano para fazer o rastreio. Os pacientes que têm glaucoma, dependendo do tipo de glaucoma, acompanham a cada 3, 4 ou 6 meses, dependendo do glaucoma e de como está o segmento. E como é que seria esse segmento? É com medicação? Já é com cirurgia? Como é feito? Aí depende, tem pacientes que a gente indica laser, mas sempre tem que ficar fazendo acompanhamento, monitoramento da pressão do fundo do olho. Tem pacientes que fazem uso de colírios e fazem um acompanhamento para a gente verificar se está tendo um bom controle. E tem pacientes que fazem cirurgia e também a gente acompanha para avaliar como que está a cirurgia, porque é uma doença crônica, assim como a hipertensão, diabetes, então independente do paciente estar tecnicamente bem controlado, a pressão do olho bem controlada, ele sempre tem que estar de olho, porque pode ter alguma mudança e qualquer mudança a gente vai estar atento e intervir a tempo antes de ter prejuízo. E quais seriam as cirurgias que podem ser realizadas? Nós temos opção de cirurgia a laser. O laser pode ser indicado nos casos de pacientes com ângulo fechado, de glaucoma de ângulo fechado, que é a iridotomia. Nós temos o laser, que é o SLT, que é indicado para pacientes com glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, que é muito interessante para pacientes com glaucoma leve, que usam somente um colírio, que não querem usar medicação diária. Temos as cirurgias um pouquinho mais invasivas, que são as MIGs, a GAT é uma das opções, o iStent, e também temos a trabeculectomia, que é a cirurgia convencional, que é a TREC, ciclofotocoagulação, temos diversos procedimentos. E doutora, é o prognóstico desse paciente pós-cirurgia? Pós-cirurgia, a maioria dos pacientes ficam com a doença estável. Diversos estudos mostram que pós-procedimento a gente tem um controle melhor
da flutuação da pressão, porque como eu disse, quando o paciente pinga colírio, é muito frequente esquecer, né, de pingar uma dose, pingar errado, pingar fora. Muitas vezes eles são polimedicados, eles usam vários colírios, ficam com irritação nos olhos. Hoje meu olho está muito irritado, está ardendo, não vou pingar. Então eles acabam falhando muito no uso dos colírios. Então com a cirurgia a gente tem uma segurança maior de que a pressão vai ficar naquela faixa sem depender do paciente. Ótimo. E doutora, a senhora também faz cirurgia de catarata. Explica para nós o que é a catarata. A catarata é nada mais do que o envelhecimento natural do nosso cristalino. Nós temos uma lente natural dentro do nosso olho, que se chama cristalino, e conforme a gente vai envelhecendo, ela vai ficando opaca. Eu brinco que catarata é igual cabelo branco, todo mundo vai ter. Então, em algum momento, se a gente quiser viver o suficiente, 90% das pessoas vai ter que fazer a cirurgia de catarata, tá? Por enquanto, ainda não tem colírio, não tem remédio, só a cirurgia. A boa notícia é que a cirurgia tem muita tecnologia envolvida, uma segurança altíssima. Então, uma cirurgia com risco de complicação muito baixo e com benefício hoje de possibilidade de correção de grau, né? Nós temos as possibilidades de implantar nessas lentes dentro dos olhos a correção de grau. Então, o paciente consegue, além de resolver o problema da catarata, se libertar muitas vezes dos óculos, às vezes de longe, às vezes de perto de longe. Então, hoje a gente tem a tendência de indicar a cirurgia mais precocemente. A partir do momento que o paciente tem uma certa idade, é dependente de óculos, usa óculos multifocal para tudo, ele já é um bom candidato a realizar a cirurgia, porque já vai estar se livrando da catarata com o benefício de se livrar dos óculos também. E como que seria o pós-cirurgia? Muito tranquilo. A cirurgia de catarata é uma cirurgia rápida, a gente faz com anestesia de colírio, cerca de 15 minutos o paciente fica com a gente dentro da sala. A recuperação visual é muito rápida. Fica umas 24 horas um pouquinho embaçadinho, porque fica sob a luz do microscópio, a gente utiliza diversas medicações para dilatar a pupila, mas em cerca de 24, 3, no máximo 5 dias a visão já vai clareando, a recuperação visual é muito rápida. E é um pós-operatório também indolor. Aí tem que fazer repouso, pingar colírios, né, que a gente orienta tudo direitinho no pré e pós-consulta. Doutora, muito obrigado pela presença. Passa rápido, né? Passa rápido. Obrigado, prazer estar aqui, estamos à disposição. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Os olhos revelam nossa história, noites mal dormidas, sorrisos e emoções que a vida escreveu no rosto. Muitas pessoas procuram a blefaroplastia e procedimentos complementares como castanhares ou cantopexia. Não apenas pela vaidade, mas para recuperar um olhar que transmite energia, confiança e leveza. Agendar a cirurgia para o período de férias de fim do ano é uma escolha prática. Permite um tempo de recuperação com menos pressa, privacidade para o repouso e retorno gradual às atividades no início do ano, quando a rotina recomeça com mais calma. A dica de saúde de hoje é bem-estar, encerramento emocional, cuide do seu olhar com responsabilidade. Escolha um especialista capacitado. Faça a avaliação oftalmológica completa e planeje a sua cirurgia quando puder e garantir o repouso e acompanhamento. As férias costumam ser o momento ideal para isso. Pense nessa decisão como investimento de bem-estar. Um olhar descansado pode refletir melhor na sua autoestima, sono, até na disposição para o ano novo. E optar por esse cuidado permite se recuperar sem pressa e voltar ao mundo com o brilho que você vê e merece. Quero agradecer nossa convidada, minha parceira de vida de cirurgias, doutora Caroline Pinheiro Fornari, pela presença e por compartilhar tanto conhecimento conosco. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou com alguma dúvida e quer sugerir algum tema para os próximos episódios ou ser um parceiro patrocinador, mande sua mensagem pelas nossas redes sociais, @FelipeFornari e @SBT Interior. E não se esqueçam, cuidar da saúde começam com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos nos próximos programas, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!